sejam bem-vindos a mais um podcast da Comissão de Defesa dos Direitos dos Pacientes Oncológicos e Cuidados Paliativos. Eu sou Solange Cunha, advogada especialista em Direito Médico, estou presidente dessa comissão. A minha vice-presidente, Renata Fernandes, vai nos acompanhar na entrevista com a Patrícia Reis, que é nutricionista oncológica, especialista, né, na área de oncologia, é a nossa coordenadora na comissão e é também consultora da comissão. Esse podcast ele tem como objetivo trazer e demonstrar como é que a avaliação nutricional é importante, seja precocemente ou contínua no impacto do tratamento oncológico. Então, essa importância ela vai garantir que esse cuidado não seja uma escolha, mas seja um direito do paciente. E hoje a nossa convidada é a Patrícia Reis, que é consultora e coordenadora da comissão, é nutricionista com atuação em nutrição clínica aplicada ao câncer, avaliação nutricional avançada, mapeamento metabólico e composição corporal. Ela desenvolve trabalhos que evidenciam a nutrição como parte essencial do tratamento oncológico e como direito fundamental do paciente, atuando na prevenção da desnutrição, sarcopenia e obesidade oncológica. Patrícia, obrigada por caminhar conosco na comissão e parabéns por todas as iniciativas que você promove em prol do paciente oncológico. Ai, gente, muito obrigada. É um prazer para mim, não só ser convidada para vir falar aqui da minha paixão, né, que é a nutrição oncológica, mas de compor essa comissão que trabalha em prol do nosso paciente no Brasil, diagnosticado com câncer e que merece toda a atenção, desde clínica até nutricional. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O nosso tema hoje vai ser a nutrição oncológica e o mapeamento nutricional, direito ao cuidado integral do câncer. Patrícia, quando falamos em tratamento oncológico, por que a nutrição ainda é vista como algo secundário se a ciência já mostra que ela impacta diretamente na sobrevida do paciente? Já começa com uma pergunta bastante difícil. Bom, eu acho que existe um caminho muito grande ainda a se percorrer. Eu venho de uma época onde a nutrição ainda era muito menos valorizada e hoje, com o advento dos trabalhos, grandes trabalhos, com uma densidade científica muito importante, temos, igual você disse, comprovado cada vez mais que aquele paciente bem nutrido, ele performa bem durante o tratamento. Estamos com um país extremamente adoecido nutricionalmente, com índice de sobrepeso e obesidade altos, e isso também corrobora para índices maiores de doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o câncer. E hoje a gente vê que aquele paciente depletado nutricionalmente, isso não quer dizer só o paciente desnutrido visivelmente. É aquele paciente que pode estar até com sobrepeso e obesidade, mas com deficiências nutricionais invisíveis, ele vai diminuir a resposta ao tratamento dele. Eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez com mais ciência, a gente precisa formar mais nutricionistas especialistas em nutrição. A gente está com uma possibilidade aí de até 2050 termos um aumento de 77% do índice de cânceres. Então, a gente precisa de profissionais mais nas trincheiras, trabalhando junto com toda a equipe de oncologia, formando boas equipes multidisciplinares, fortalecendo o que é mais importante, aquele que está iniciando e passando e passará e sempre será, depois que pisou na oncologia, nunca mais deixará de ser paciente oncológico. Então, temos que fortalecer isso e caminhar junto. Sabemos disso, né? Eu e a Renata, enquanto paciente oncológica. Pisou. Sinto muito, as pessoas me perguntam isso, né? Porque o médico falou que eu estou em controle. O médico virou e falou que eu estou curada. Mas nunca deixar de ir anualmente ao seu oncologista. O oncologista pediu para vir daqui a 5 anos, né? Enfim, tenta marcar mais perto e continua esse acompanhamento que é pela saúde mesmo. Patrícia, quais são os principais erros que o sistema de saúde comete ao tratar a nutrição apenas como orientação alimentar? E não como parte do tratamento?
Eu acho que é cultura, eu acho que é cultura e eu acho que é esse caminhar duro, árduo e científico, e hoje cada vez mais a gente teve grandes congressos ano passado, né? A gente está gravando esse podcast agora em 2026, em 25 a gente teve os congressos americanos e europeus de oncologia, mostrando performance muito melhor dos doentes quando com boa qualidade nutricional. Eu acho que ainda os erros cometidos são menos pessoal, né, um número de pessoas, de profissionais menores para ver isso, né, e a gente vencer algumas barreiras, digamos, de alguns profissionais que ainda não acreditam a nutrição, a essa qualidade de entrega, um cirurgião que ainda não faz um preparatório cirúrgico, porque aquele tecido bem preparado, aquele indivíduo bem nutrido, ele cicatriza melhor, ele tem menos complicações, ele tem menos descência de anastomose, ele tem menos infecção intra-hospitalar, isso já é comprovado, né? E quando eu fui contratada para a clínica, que hoje eu trabalho, na verdade, eu fui abordada por eles, eu fui procurada por eles, o oncologista disse a seguinte frase: a gente quer você porque eu não quero mais e eu não tenho tempo para explicar a nutrição durante a minha consulta. Eu falo tudo, eu falo que a doença é grave, eu falo que a quimioterapia serão tantas sessões, que vai ter cirurgia, eu explico tudo. Quando eu termino de explicar isso tudo, eu pergunto: qual dúvida você ainda tem? E ele me pergunta: doutor, o que eu posso comer e o que eu não posso comer? Olha a importância disso, da vida, porque a gente nasceu nos alimentando, ou pelo menos assim deve ser, né? Então, a nutrição, a alimentação tem uma importância imensa na vida da gente e não vai deixar de ser assim também na vida daquele que adoeceu. Verdade. Você fala muito sobre sarcopenia e obesidade sarcopênica. Por que essas condições são tão perigosas no câncer e tão pouco diagnosticadas? O último meeting de mastologia que teve agora final de 2025, se não me engano em Chicago, desculpa se eu estou errando o lugar, falou muito sobre essa qualidade de densidade nutricional. Né? É um congresso médico, mas falando dessa qualidade de densidade nutricional. Aquele que é obeso, muito possivelmente, grande maioria das vezes, está com perfil de massa muscular menor. Hoje a gente vê o músculo como um órgão metabólico e protetivo. Então, aquele que antes era considerado, a olhos vistos, ela está gordinha, ela vai aguentar. Possivelmente, aquela paciente é a que menos vai aguentar. Porque quanto mais tecido adiposo, a quimioterapia entra nas células de gordura e fica ali mais armazenada. A paciente, ela nada mais naquele efeito colateral da quimioterapia. E ela tem claramente mais fadiga oncológica, aquele cansaço extremo depois da quimioterapia. Em contrapartida, quando se tem mais massa muscular e massa muscular ativada, esse paciente fadiga menos e melhora, inclusive, a resposta do tratamento dele. Ele tolera a dose prescrita. A quimioterapia é prescrita pelo quantos metros quadrados o paciente tem. Então, dependendo do tamanho, existe uma receita de bolo de volume. Para aquele tamanho, vai dar certo para esse tipo de tumor, esse tipo de célula, essa histologia, para essa dose de quimioterápico. Só quando o paciente é muito grande, é dado uma dose, então, grande. Vamos dizer cavalar, só para que vocês entendam intensidade, tá? Mas não que isso seja feito fora dos parâmetros de cálculo por metro quadrado. Essa paciente encharca muito mais. A possibilidade de, durante o tratamento, essa paciente fadigar muito e não aguentar a quimioterapia é grande. O que o oncologista tem que fazer? Reajuste de dose. Ele tem que diminuir a dose que foi prescrita para ela. Eu digo que isso é pisar no freio. Isso vai interferir diretamente em menor resposta do tratamento. Então, é a gente desassociar esse estar acima do peso da questão estética, que temos
muito forte no Brasil e entendermos que isso é saúde. Quando o doente vira e fala, não coma açúcar porque açúcar alimenta o câncer. Este açúcar, essa glicose proveniente dos carboidratos complexos, as frutas, etc., é fonte energética primária para esse músculo crescer. Quem tem músculo é o músculo que come essa glicose, que o doente tem tanto medo daquilo e daquela frase feita de açúcar alimentar o câncer. Então, a gente tem uma qualidade, um status de saúde muito maior naquele que tem mais massa muscular. Perfeito. Entendi. Eu me lembro que durante o meu tratamento, a própria fisioterapeuta, ela falava muito da necessidade de eu estar fazendo atividade física, que foi durante a pandemia. Então, ela me dava atividades domésticas, sobe a escada, não sei quantas vezes, porque na minha casa tem um segundo andar, porque eu não poderia parar de estar me exercitando por conta dessa toxicidade, né? A quimioterapia dentro do organismo. E quando você está se exercitando e fazendo exercício físico, isso elimina mais. E comigo aconteceu exatamente assim. Eu não parei de me exercitar, eu fazia aula online, porque eu não podia ir às academias, para não parar de me exercitar. E isso foi fundamental no meu tratamento. É muito contraditório na mente de um paciente que acha que está tem que repousar. desnutrido, é um velhinho de 78 anos, nunca fez exercício físico na vida, e ele não está aguentando o tratamento. Eu tenho um paciente que fala para mim assim, eu não estava, doutora, aguentando o peso do meu tênis. Nossa. Olha aqui isso. Essa frase dele é fantástica. Hoje ele está aguentando o peso do tênis. Eu fico até emocionada. Então, é muito contraditório a gente pensar para uma pessoa que literalmente está se arrastando. Você fala, vai fazer atividade física. Musculação é padrão ouro. Vai exercitar esse músculo. Ele libera substâncias que bota literalmente o corpo ativo e desfadiga você. Desfadiga. O termo desfadiga foi eu que criei, né? Você não está fadigado, não está aguentando. Tem paciente que fala, eu não estou aguentando descer para levar meu cachorro ali embaixo na praça. Desça. Se arrasta. E não busque, porque nós humanos queremos sempre o top. Eu preciso ir na academia, eu preciso correr 10K, eu preciso não sei o quê. O nosso cérebro engana a gente criando mega metas. Não é isso. Eu boto paciente meu para fazer exercício físico no YouTube, nos negócios de graça que tem, tu vai fazer e essa fadiga oncológica com atividade física, ele desfadiga, ele fica muito melhor. Patrícia, com relação ao mapeamento nutricional, o que vem a ser esse mapeamento nutricional no câncer, né? No paciente oncológico? Como ele funciona, né? Na sua experiência clínica, esse mapeamento, ele consegue reduzir a interrupção do tratamento? Uhum. Acompanhamento contínuo. Nutricionista deve estar presente desde o início do diagnóstico até a continuidade do acompanhamento do paciente. Trabalhar com os instrumentos que tem. Eu vou dizer para você padrão ouro. Padrão ouro é ter uma balança com bioimpedância, é ter uma avaliação de calorímetro para saber quanto de necessidade calórica um paciente tem, avaliação nutricional top, vida real. A gente está falando aqui não só do doente privado, mas também do paciente atendimento do SUS. Nutricionista, ele é e deve ser capacitado para avaliar um paciente, que a gente chama de avaliação semiológica. É aquilo que a gente olha no doente e a gente já sabe. Eu busco o meu paciente na recepção. Eu sou simpática? Sou muito. Mas não é só por simpatia. Eu preciso olhar para aquele doente levantando da cadeira. Porque ali eu estou fazendo avaliação nutricional. Então, eu viro e falo, seu Francisco, e vou observar. O seu Francisco está apoiando as mãos na cadeira, não tem força de ficar de pé e tem dificuldade, e vem filho ajudando. Qual é o percentual de massa muscular desse paciente? Eu não preciso de bioimpedância. Então, o mapeamento nutricional é aquele acompanhamento fino do nutricionista oncológico, entendendo aquele perfil nutricional e, mais importante, intervindo de acordo com a possibilidade do paciente. E nós temos que ser especialistas nisso. Não adianta eu pegar e prescrever o suplemento com pó de ouro para aquele indivíduo do SUS que não tinha dinheiro para pagar a passagem para chegar para a consulta. Então, a gente vai ter que fazer pirão com caldo purínico, a gente vai ensinar a fazer caldo de osso, a gente vai se adaptar àquela realidade. O nutricionista
também tem esse olhar, esse entendimento e essa capacidade. Mapear e entender desde o início, sempre fazer acompanhamentos próximos com aquele paciente para intervir em cada situação que vai acontecer. Hoje eu estou fadigado, essa semana não estou conseguindo engolir. Tem terapia nutricional para cada coisa. Se a gente atuar nisso, Solange é um exemplo, Solange foi minha paciente, a gente melhora a resposta do tratamento de acordo com o que for. Eu falo que a gente dança conforme a música. Pois é, eu tive a experiência de passar pela Patrícia já na primeira sessão de quimioterapia, quando eu tive uma baixa de imunidade. Então, assim, a gente tenta aqui na comissão passar as informações para que as pessoas não cometam o erro que eu cometi. Né? Tudo que eu fiz de errado no meu tratamento, eu quero que as pessoas não façam. Não, ainda chegou cedo. Na primeira ainda chegou cedo. O que acontece? Eu tive uma baixa de imunidade e aí, por conta disso, eu tive que interromper a próxima sessão de quimioterapia, porque eu precisava melhorar as taxas, né? E se eu tivesse feito um acompanhamento desde o início do diagnóstico, eu tenho certeza que não teria acontecido isso. Então, por isso que as pessoas que me procuram, que falam que vão começar um tratamento de câncer, primeira coisa que eu indico, nutricionista oncológico. Não tem jeito. E o conhecimento é tudo, né? Eu não tive acompanhamento na época do meu tratamento porque não se falava isso. Em 2011 não tinha. Olha aqui, não tinha que frase mais fantástica. Pois é. Aí hoje eu vejo te acompanhando nas redes sociais, conhecendo mais de perto na comissão e te ouvindo, eu vejo, gente, como é importante. Fundamental. Para o paciente esse acompanhamento. O tratamento inflama, né? A gente já vê, esse obeso sarcopênico é um indivíduo já previamente inflamado, quimioterapia faz resposta inflamatória, radioterapia resposta inflamatória, então a gente tem que modular, né? Diminuindo essa resposta inflamatória para a pessoa ter mais qualidade de vida. A gente está aqui para dar mais vida a esses indivíduos que estão passando pelo processo oncológico. Eu acho que esse é o principal ação nossa. Patrícia, é possível afirmar que um paciente bem acompanhado nutricionalmente tem mais chance de completar o tratamento, diante de tudo que você está falando aí para gente, né? Sim, tem trabalhos que mostram isso, né? Trabalhos desde trabalhar com um grupo placebo que recebeu somente uma folhinha com orientação nutricional, outros com uma orientação ativa. Tem trabalho que foi apresentado na ASCO 25, mostrando que até entregar a dieta na casa do doente melhorou o perfil não só de adesão, mas de resposta nutricional. Tem trabalhos com indivíduos que usam quimioterapia para doenças no abdômen, né, que usam um quimioterápico específico chamado Folfox, que quando bem nutridos, quando com melhor performance de tecido muscular, esse paciente consegue não interromper tratamento, fazer todos os ciclos, intervir, e ter interferência positiva no sucesso mesmo do tratamento. Esse foi o caso, quando é câncer de intestino? É o Folfox, que intoxica muito, né? Você sabe. Após o câncer de mama, muitas mulheres entram no bloqueio hormonal e são consideradas curadas. O que acontece nutricionalmente com essas pacientes nesse período? Os hormônios femininos nos modulam e nos regem, né? E hoje a gente está vendo a mesma coisa que você falou, em 2011 eu não via nada sobre nutrição oncológica, estamos vivendo um advento agora das mulheres irem para as mídias sociais falando de menopausa. Sim, verdade. As atrizes estão indo para virar e falar, eu fiquei mal, eu briguei com o marido, eu tive problema, minha libido caiu, enfim. Então hoje a gente está trabalhando de forma muito forte essa voz feminina, não para que o mundo nos veja diminuídas nesse sentido, mais fortes e potentes. Então, como somos reguladas, né, os hormônios trabalham protegendo a mulher. A proteção cardiovascular, a regulação de libido, de qualidade de tecido e hidratação, de fio de cabelo ficar mais espesso, há um brilho maior na vida. Em média, 70 e poucos % dos cânceres de mama são ditos hormônios positivos. O que isso quer dizer? Eles se alimentam de hormônio. Então, por eles gostarem de, entre aspas, comer hormônio, o médico faz um bloqueio hormonal. Gosta disso? Então não vou te dar. Bloqueia a mulher de hormônio.
Então, a mulher, então, experimenta essa menopausa, que eu chamo de menopausa química, abrupta, onde acabou toda essa proteção. E, principalmente, entre elas, tem todo o perfil de desconforto da mulher, desde fadiga, dor articular, redução de libido, enfim, a qualidade de vida diminuída, mas, por exemplo, tem proteção cardiovascular. A mulher em bloqueio hormonal tem uma tendência muito maior a fazer doenças cardiovasculares, é muito comum fazer dislipidemia, aquela mulher que nunca teve colesterol alto, nunca teve triglicerídeo alto, nunca teve fígado gorduroso, começa a vir a ter, porque ela está sem essa proteção. A nutrição entra de forma não invasiva, vamos dizer assim, porque dar hormônio para vocês a gente não vai poder dar. Então, a nutrição que vem fazendo todos os ajustes para literalmente fazer essa proteção maior via alimentos, via compostos bioativos, via nutrientes específicos e estratégias ajustadas para que a gente entregue vida e qualidade de vida de novo para essa mulher que passou por esse período horroroso do tratamento e agora vai experienciar, né, o pós-tratamento. Patrícia, na sua prática do consultório, quando um plano de saúde ou mesmo o SUS não oferece esse suporte nutricional adequado, quais são as orientações que você pode passar para esses pacientes para poder fazer valer esses direitos, para buscar os direitos, seja através de um advogado ou de qualquer forma? Eu acho que é buscar, né? Eu acho que vocês estão aí, a gente vive, né, com a comissão, algumas questões que a gente passa para vocês e vocês vão pleitear isso. Eu acho que os pacientes têm que cada vez mais cobrar para que tenhamos um número maior de nutricionistas oncológicos para o atendimento e o atendimento adequado nas clínicas, solicitar, né, via liminar, se não me engano, é isso que vocês falam. É o que né? a gente fala Pedir, sempre, é a importância de ter um relatório, né, médico fundamentado, para a gente poder buscar junto ao judiciário, ou até de forma administrativa, esses direitos do paciente. Né? Em qualquer circunstância, qualquer coisa que a gente vai reivindicar, a gente precisa desse relatório médico bem elaborado, né? A gente conversa muito com os médicos sobre isso, não querendo ensinar a eles prepararem esse relatório. Mas vocês dão dando as diretrizes para mostrar o que o juiz porque não é a nossa saber. linguagem. Exatamente. Né? A gente está caminhando para o final desse podcast, então a gente queria que você deixasse uma mensagem importante para quem está nos ouvindo, para pacientes, para familiar, que possa compartilhar essas informações tão importantes e que salvam vidas, né? Faz parte de salvar a vida mesmo, Sim. né? Eu boto a minha capa de super-heroína todos os dias para prova trabalhar. Viva, né? Só prova viva disso. Para trabalhar em prol de vocês, né? Eu acho que a maior mensagem o câncer não é um ponto final. Embora seja muito duro, né, abrir aquele envelope e está escrito câncer ali dentro, não é o ponto final. A gente tem uma doença que está muito estigmatizada como possibilidade maior de morte, mas a morte é a única certeza que nós teremos. Com a nutrição, como eu disse, a gente devolve qualidade de vida e força. Odeio o termo luta contra o câncer, perdeu a luta. Aqui a gente não está falando de luta, a gente não está falando de guerra, porque isso é sangue demais, duro demais. O câncer já faz essa ação. Ninguém perde luta contra o câncer, as pessoas têm os seus legados, suas importâncias, as suas histórias, e elas não morrem junto com as pessoas, né? Então, a jornada fica muito melhor, a gente consegue devolver qualidade de vida e botar vida dentro da vida mesmo após o câncer, e isso é muito possível, não é o ponto final. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Obrigada. Ai, gente, obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo.